Pessoal, boa noite. Já deu start aqui no início da gravação da web aula de hoje, né? Então, deixa eu compartilhar primeiro a sala de vocês, né? Lembrando aqui, pessoal, eu só peguei aqui de uma localidade aqui, mas são 5 turmas, qual eu estou dando aula aqui, e elas estão alinhadas aí. Então, vocês já finalizaram acionamentos, né? Dispositivo na semana retrasada, né? Alguns alunos, igual eu expliquei no início da aula, eu recebi o e-mail 2, hoje foram, se eu não me engano, foi em Petrolina, né? Então, mas aí eu já mandei mensagem, pedi para o monitor também enviar mensagem para cada um, né? Avisando, né, e eu estou aproveitando essa oportunidade, né? Avisando que você pode vir sim aqui em acionamento, né? Ele já finalizou, mas como você foi colocado depois, né? Você vai vir aqui em videoaulas e assistir as 4 videoaulas de acionamento e depois, posteriormente, aí fazer as atividades, que são duas. A atividade um e a 2 aqui, ó, que fica dentro dessa pasta aqui, tá? Então, vão ficar abertas aqui, ó. Só para vocês observar aqui, ó, essa aqui de Caruaru, né, ela tá aberta também. Então, eu pedi para os 3 monitores deixarem os envios abertos, né, que houve a matrícula de mais alunos, né, e alguns, né, tinham sido matriculados depois, né, a gente não pode deixar, né, não é justo, né, então tem que deixar aberto aqui. Agora, pessoal, voltando à nossa disciplina atual, né, semana passada a gente teve a primeira aula, né, eu até abri um questionamento, né, do porquê, né, que a máquina elétrica ela precisa desses implementos, precisa de um contator, né? Justamente o contator ele é para você fazer uma partida, né? Fazer uma ligação no barramento de forma rápida, né? Porque a corrente, o transitório que eles chamam, né? A corrente de partida ela é na casa de, dependendo aí do fabricante, já vi fabricante que é 8 vezes, 6 vezes a nominal, já vi até fabricantes, a corrente de partida ser 10 vezes a nominal, né? Então tem um certo, um tempo ali, um delay, né? Que é chamado esse transitório, né? Deixa eu até, deixa eu ver se eu crio aqui um viewboard aqui, só para eu ir desenhando, abrindo o arquivo aqui. Na hora que a gente precisar aqui, né, eu já ir desenhando com vocês aqui na tela. Professor, Agora boa deu. noite. Ô, boa noite. O senhor falou no início aí que vai fazer alguma atividade com a gente hoje, procede? Sim, sim, é a primeira atividade. Eu vou Positivo, é sobre analisar aqui, né, e eu sei que atividade. alguns já até enviaram. Já até recebi mensagem aqui que a atividade um já foi feita para alguns. Mas ela no sistema já está liberado já? O senhor já liberou já? Já das 5 unidades aqui, ó, vamos lá. Tá em situação de aprendizagem, né? E aqui, ó, já tá tanto o descritivo, né? Quanto a folha já tá liberada aqui para vocês baixarem e fazer atividade, tá? Ah, tá bom então, tá certo. Mas aí o senhor vai fazer a primeira atividade hoje com a gente também, né? Sim, sim, vou fazer a análise dela aqui, né? E eu tava abrindo o viewboard aqui, deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí daqui a pouco a gente.
Então, pessoal, como eu havia comentado aí, né? Aí já criei as nossas pastinhas, né? Até a gente, na última matéria aqui do curso, né? Então, a gente já tinha criado a nossa pasta atividades, né? Dessa UC, e eu já havia até baixado, né? A folha de resposta e a da SAP. Então, todos os cinco, eu só não abro os cinco navegadores aqui, né? Porque senão vai ficar pesado. Mas, né? Tanto Caruaru, Araripina, Areias e Cabo já está aberto aqui, tá? Então, foi isso que o colega perguntou aqui, ó. A atividade, né? A gente baixou ela até que o descritivo, né? Na aula passada, que é esse documento aqui, né? E também a gente baixou a folha de resposta da atividade um, né, que ela já está aqui, né? Então, pessoal, segundo, né, Oi, pois não. São duas atividades, é? Paz, eu acho que dá umas quatro questões. A atividade um. Se não A me, atividade 1, né? se não me falha a memória, a gente vai dar uma olhada aqui agora. Quer ver? Ó, vamos abrir aqui rapidamente. É porque eu coloquei ela aqui em forma de apresentação, que aí fica mais fácil. Até esse diagrama que eu tenho aqui, ele tá bem melhor do que o outro. Acho que eu vou até pôr esse diagrama aqui na nossa. É isso mesmo, ó. A atividade um ela tem. Deixa eu tirar essa marcação aqui do parágrafo. Ela tem, ó, das letras A até N, a primeira questão, né? A segunda questão é só a gente reconhecer aqui, né, os equipamentos aqui que estão envolvidos nessa partida aqui, né? E a terceira questão, a gente fazer só três questões aqui, as ligações aqui do sistema, né? Então, pessoal, voltando aqui, vou até aproveitar isso, já que está aberto aqui, né? Então, o questionamento que eu fiz na aula passada, deixa eu só olhar aqui, que o desenho não está habilitado aqui. Não tem problema, não, habilito nessa outra aqui. Só arrumar aqui a tela aqui de rascunho nosso aqui. Então, um motor elétrico aí, né? Seja de indução. Deixa eu dar diminuída aqui. E como ele é trifásico, né? Então, por fase, a gente tem, relembrando, a gente tem a senoidal, né? Como ele é um sistema de tensão e corrente alternada, né? AC, você tem a senoidal, né? Geralmente, a senoidal, quando a gente coloca lá, a gente tem uma tomada aqui, né? A gente tem aqui a fase, o conector do terra, né? E o do neutro aqui. Então, a tensão que eu tenho entre a fase e o neutro, né? Por exemplo, aqui, Goiânia, entre a fase e o neutro, é 220 volts. Mas como é que eu sei isso? Eu vou pegar o quê? Um multímetro, né? Um alicate multímetro, colocar as ponteiras dele aqui, né? Entre a fase e o neutro, e na IHM dele vai aparecer aqui, né? Por exemplo, 220 volts, né? Aí tem até aquela tecla hold, né? Quando você clica nela, aparece porque vai ficar flutuando, vai aparecer 220, 219, 218,
até 240, dependendo aí do equipamento. Tem uns que aparecem até 250 volts, né? Então, atenção, e esse multímetro aqui, ele afere, é chamado de tensão RMS, né? Então, é essa tensão aqui, ó, ela fica mais ou menos nessa faixa aqui, ó. A RMS, que é a quadratura aqui. Ah, entendi, professor. Então, quando eu pego um multímetro, os dispositivos aqui, os CIs dele, né, na configuração, aí tem configuração somador, diferenciador aqui, né, o circuito lógico, ele enxerga, né, como a gente pode fazer essa referência, né, esse nível de tensão que está mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, os 220 até mais ou menos 250 volts, ele enxerga nessa faixa aqui. Professor, e a tensão de pico? Ele não enxerga, não? Só alguns equipamentos. Por exemplo, a gente tem o osciloscópio, né? Que aí ele tem na tela lá as graduações, né? Aí, quando você põe as ponteiras do osciloscópio para fazer a aferição aqui, né, entre a fase e o neutro, que, por exemplo, daí vai aparecer a senoidal propriamente dita, ou seja, ele consegue enxergar tanto a tensão RMS quanto a tensão de pico. Geralmente, né, a tensão aqui, a de pico, né, ela é essa tensão aqui, RMS, vezes raiz quadrada de 2, né? Então, tensão de pico é a tensão RMS. Ah, entendi, professor. Então, se eu for com alicate multímetro, né, fazer uma inspeção em um cliente, na inspeção por ensaio, né, utilizando equipamento, ou até mesmo na situação aqui da tarefa aqui, analisando esse diagrama aqui, né, eu vou utilizar um multímetro que, na maioria das vezes, se ele não for no modo osciloscópio, eu só consigo ver a RMS. E para eu deduzir a tensão de pico relacionado à RMS que eu estou enxergando, né? Então, quanto maior esse range, né? Se você vê lá de 220 até 250, você vai pegar esse valor, né? Ou se tiver aparecendo 220, ou se tiver aparecendo 230, vai pegar esse valor e multiplicar por raiz quadrada de 2. Então, você vai pegar esse exemplo aqui, né? 220 volts vezes raiz quadrada de 2 vai dar 300 e alguma coisa aqui. Vamos fazer a nossas continhas aqui para a gente. Então, ó, é 220, né? Vezes raiz quadrada de 2. Aí deu aproximadamente, né? 311, né? Vírgula 13 volts. Ah, entendi, professor. Então, o que a maioria dos equipamentos, né, do tipo multímetro, né, é multimedidor, né, que faz aferição de tensão, aferição de corrente, aferição de resistência elétrica, aferição dos terminais, tem alguns especializados, né, que você coloca um transistor, né, aí aquele transistor que você olhando de cima, né, ele, ele é reto aqui, ele é abaulado aqui. Aí, se eu não me falha a memória, ele tem uma marquinha aqui. Aí, se não me falha a memória, aí geralmente é NPN. Aí tem também os tipo PNP, né? Daí você tem alguns terminais aqui que você consegue colocar ele e fazer o teste para você descobrir se ele é NPN, PNP. Por exemplo, tem alguns que você consegue também verificar a capacitância né, de um capacitor eletrolítico ali real ali. Ah, tem um modelo também que tem aqueles, sabe aqueles capacitor
para motor de indução que a gente utiliza, por exemplo, em ventilador, e aí você utiliza o capacitor por conta aí da arquitetura, né, da construção do rotor. Então, é um capacitor, assim, ele parece uma caixinha, assim, ó, uma caixinha de fósforo, e daí ele tem os terminais aqui. Aí esse capacitor ele foi projetado, aí geralmente fala lá 450 volts, que é a tensão que ele suporta, e aí ele foi projetado para funcionar com circuitos alternados, né? E esses circuitos alternados, se ele foi projetado para isso, então ele não tem polaridade, não tem aquele problema, né, de você trocar a polaridade e o capacitor estourar, por exemplo, né? Então, quando eu tenho um nível de tensão, sim, pois não. Uma dúvida, em relação a esses capacitores, quando a gente desconecta ele assim, colocar o multímetro, nesse caso ele fica com a energia carregada nele, né? Isso. Se botar um multímetro, chega a dar os 12 volts dele, ou 24 volts, porque para fazer o teste nele tem que fazer só continuidade para ver se ele tá bom ou ruim, né? Não, você pode fazer a continuidade. Eu sei que tem uns que ele tem até uma graduação aqui, como se fosse uma régua, né? Dá para você fazer várias medições, né? E daí você literalmente, só que gasta bastante bateria, né? Daí você carrega ele e ele, inclusive, é porque eu não lembro de cabeça que é a fórmula, até para você achar o tal do tal, né? Que é o tempo de carregamento e descarregamento também. Então, você colocando aí, vai ter uns terminais aqui, né? Que aí você consegue encaixar ele, ele faz esse Ô, carregamento, aí boa na noite, professor. IHM aparece. Boa noite. Essa questão que o Carlos perguntou aí, a gente também Sim, pode usar o capacímetro, né, para estar medindo. Eu utilizo muito sim, dele na área de refrigeração. sim. Não, esse modelo que eu estou falando aqui é uns que você consegue só. é, é, Já tem uns terminaizinhos aqui que você consegue encaixar, né? Transistor, capacitor, mas, né, já que aí você provavelmente deve utilizar um multimedidor, né? Que aí ele tem a função, né, de aferir, né, quantos farads ali aquele capacitor tem, inclusive para você saber o tempo de carregamento, descarregamento, né? Mas é isso mesmo. Tem algum modelo que ele é só capacímetro? Você utiliza? Tem sim, professor. Tem um modelo que a gente utiliza na refrigeração só para medir capacitância. Aí a gente Aí ele é mede especializado só para isso, né? isso, só para isso, só para esse tipo de situação. Entendi. Interessante que eu não vi desse ainda não. Vou dar uma pesquisada. Não, isso Porque também eu não sabia, não, porque o que eu utilizo é mais para corrente e tensão. os mais comuns mesmo ele está embarcado dentro de um multimedidor, por isso que o pessoal chama multimedidor, né? Você consegue, tem uns que ele tem um terminal de termopar, né? Para você conseguir aferir níveis de temperatura, né? Também, né? Esses são bem especializados também, né? E, Porque, professor, um exemplo só, às vezes a gente sim, pega certos equipamentos que está com, por exemplo, o motor está com a rotação baixa no condensador. uhum. Aí você vai lá, mede o capacitor, ele é 10 microfarad. Aí quando você mede, ele está em 5, está em 1, então está mostrando que tem que trocar para voltar para a condição normal de funcionamento. Um capacímetro. Então ele vai perdendo a capacidade de carregamento, né? Entendi. Isso, correto, isso. Ah, então, pessoal, aí quando você faz essa ferição aqui, né, dependendo do tipo de circuito, né, se ele for resistivo, a corrente elétrica, o outro parâmetro, ele tem geralmente a mesma forma de onda. Aí é a mesma história, tensão é corrente de pico, né? E corrente RMS. A mesma história, é o mesmo formato aqui de senoidal, só que menor, né? E daí, se for resistivo,
ele vai estar alinhado, inclusive se você utilizar, né, um osciloscópio aí projetado, né, tem uns que você coloca direto aí na média tensão, ou na média tensão não, na baixa tensão, né, você consegue visualizar, né, e daí, se for indutivo, a onda, se não me falha a memória, ela vai estar atrasada, se for capacitiva, ela vai estar adiantada aqui. Então, dependendo, esse parâmetro vai aparecer e a corrente elétrica ela tem o mesmo formato de onda, né? Ou ele vai estar atrasado, ou ele vai estar adiantado, e ele vai ser senoidal também, com as mesmas características, né? Corrente de pico e corrente RMS. É no mesmo formato aí. Ok. Aí, né, eu esqueci como se diz, do detalhe maior, né? Do filé do boi. Aí, o questionamento que eu levantei na aula passada, né, a corrente de partida, né, vamos pegar aqui a azul aqui, ela, em um tempo aqui que é chamado de transitório, em um certo tempo aqui, ó, deixa eu pegar aqui o formato de onda de corrente normal aqui que apareceu simulando esse daqui, né? Então, se a máquina elétrica em modo motor, por exemplo, né, vamos pegar um quarto de CV aí, com uma potência bem baixa, que dá para eu literalmente fazer a ligação direta aí, né? Então, a corrente ela aparece nesse formato aqui, igual um equipamento comum, né? Só que daí eu comentei na aula passada que existe, né, a corrente no transitório, ela multiplica, né? A famosa, quando a gente vê lá na placa lá do motor, né? A famosa relação entre corrente de partida, né? Aí não é de pico, viu? Com a corrente nominal, ou seja, a corrente de trabalho que ele aparece aqui, né? Que normalmente aparece um equipamento de corrente alternada aí. Então, nesse transitório, a corrente ela vai chegar a um valor muito elevado e depois, vou até desenhar numa cor diferente, né? Aí no transitório ela atinge um patamar alto e depois que ela passa esse período aqui transitório, ela continua na senoidal de corrente normal, né? O problema é aqui, porque aí a chave fusível, né, o elo fusível lá do transformador que fornece energia para uma residência, por exemplo, né, ou para o transformador de propriedade aí, vamos supor, vamos pegar arroz cristal, né? Então, arroz Califórnia, né? Então, ele vai ter uma corrente alta na hora que ele liga os equipamentos lá, a separadora de grãos, a empacotadora, né? Qualquer equipamento específico que ele tem lá na planta. Então, por esse motivo é que eu preciso utilizar relé térmico, né? Eu preciso utilizar um contator que tenha a bobina que ela permite que eu faça a ligação, né, desse circuito. Imagine se eu fosse utilizar um interruptor simples, igual eu comentei na aula passada, um interruptor simples é, de, de ligar lâmpada, né? Ligar e desligar a lâmpada aí, né? Então, ele é um fechamento ali tipo faca, né? Então, com certeza, com essa corrente de partida aqui, ia dar, né, centelhamento e com certeza, né? E como é uma ligar, apesar de que parece ser rápido, né? Quando a gente tecla lá, esse é um tempo muito longo e esse centelhamento vai aparecer, podendo até aparecer curto-circuito, e isso se o sistema elétrico de potência, né, os equipamentos, né, os relés de sobrecarga, as chaves fusíveis aí, né, na infraestrutura, na malha de rede, não entender que isso é um curto-circuito, né, ou uma sobrecarga aí, ele pega e desarma
e daí faz com que os clientes que estejam naquele barramentos, né, sejam desenergizados, causando transtorno, né, para esses clientes aí. Então, as máquinas elétricas em modo gerador, e principalmente que a gente usa na indústria em modo motor, eu preciso de uma série de implementos aí, que é o esqueci o nome do rapaz aí, mas a gente vai ver aqui, né? É o que ele viu lá no contexto lá da situação de aprendizagem. Então, Professor, podia me sim, tirar uma dúvida, por favor? sim, O pois senhor, não? o senhor falou de corrente de pico aí. Uhum. Aí o senhor poderia, assim, tirar uma dúvida aqui, que é a relação dos disjuntores, que ele tem aquela curva A, curva B e curva Ah, C. sim. O senhor Do poderia mesmo tirar essa jeito, dúvida? o elo fusível ele tem. Se não me falha a memória, curva C é ideal para máquinas elétricas aí, né? Curva A, se eu não me engano, circuitos de iluminação. Agora de cabeça eu não lembro para que serve o da curva B. É igual quando você vai dimensionar um sistema elétrico aí, por exemplo. A gente vai ver lá na matéria de projetos elétricos que você tem que dimensionar um transformador, e esse transformador, além dele trazer energia da subestação, né, ele ser utilizado, essa infraestrutura como ponte para trazer energia, ele vai ser utilizado para converter a média tensão 13,8, por exemplo, para 220, para aí ele alimentar direto do secundário, né, do barramento que está ligado em estrela, né, para alimentar os clientes, né? Então, você tem lá na especificação, na norma, né? Aqui eu não me lembro de cabeça porque a gente recentemente mudou, mas eu tenho a norma aqui que ela mostra que elo fusível você vai utilizar para você instalar, né, para evitar que esse sistema, né, entenda, mesmo você tendo as partidas com inversor de frequência, com soft starter, né, se você não dimensionar esse fusível, né, sei lá, um tipo H aí, por exemplo, né, um tipo K, você não dimensionar ele de forma correta, mesmo com toda a infraestrutura, com inversor de frequência, ainda o sistema vai enxergar, né, vai entender que está tendo uma sobrecarga. Pois não? Alguém falou aí? É só uma dúvida também, é só uma dúvida. E o cálculo tem que ser baseado, por exemplo, se a gente se colocar um transformador de 150 fica aí o elo, acredito que pelos cálculos aí Aham. de 6K, ele já tem que fazer um estudo em cima desse pico aí, que é justamente o que o senhor está falando, né? Porque Isso. 6 ele Chama aqui, por exemplo, aqui sem na pico. Enel. Ah, não, pode falar. Ele suporta sem um pico, né? Porque na hora do pico, o elo novo ele pode até suportar, mas depois que ele fica antigo, fica velho, ele vai e desarma. Que é justamente a proteção do transformador. Não, e é exatamente o que o colega falou, ele perguntou antes aí, né? Por exemplo, o curva C, aí tem que é no caso a nomenclatura para disjuntor, né, de baixa tensão, né? E aí você tem as curvas que são equivalentes, né? Geralmente o curva C, que é ideal para motores, e as curvas que são ideais para elo fusível, para ele justamente, né, mesmo você tendo as estratégias aí, né, partida indireta, com chave compensadora, soft starter, inversor de frequência, ele vai entender, né, que, por exemplo, ele tem porque, lembrei a palavra, ele tem uma atuação lenta. Aí, como ele tem geralmente o gráfico, você faz um estudo a partir do de 150, ó, aí você vai consultar uma folha, ela é mais ou menos assim, ó. Aí chama estudo de seletividade de carga. Aí fala, o J, ele atua aqui, ó. O tipo J atua aqui. O tipo H, ele atua aqui. Então, você vai ver, dependendo aí.
esse estudo de seletividade de carga, você consegue dimensionar a impedância da planta, né? Vamos pegar, sei lá, a log logística, né? Então, depois que você faz o projeto, aí vamos supor que a log logística tem um transformador de 150, né? Então, nesse estudo de seletividade de carga, inclusive aqui na Equatorial, né, você precisa entregar se você tem de 150 para frente, né? O mais próximo, depois de 150, é o 225, aí depois é o de 300, depois é o de 500, e aí depois, ou você projetando um específico, né? Ou então você utilizando, sei lá, dois de 500, ou um de 500 e um de 225. Mas se você já tiver um de 150, você tem que fazer esse estudo de seletividade de carga. Depois que você faz o projeto, você dimensiona a impedância da planta, né, que representa a impedância, ó, a reatância indutiva das máquinas que você tem, né? Geralmente são máquinas elétricas, né, motores. Então você vai ter relacionado uma reatância indutiva aqui, né? Então você vai utilizar esse parâmetro para descobrir a impedância do sistema e daí poder ver qual que do elo fusível aqui que está dentro dessa carga aqui, para ele ter uma atuação lenta e ele não atuar, mesmo você tendo vários motores ali, né, num regime que eles chamam de regime, é, por exemplo, sei lá, das 6 horas da manhã até meio-dia, você só 5 máquinas de, sei lá, 10 CV, estou chutando aqui, de 10 CV vão operar, né? Aí daí você chama programação de carga, né? Então você não pode ultrapassar aquela quantidade de máquina para operar, né? Se você quiser operar mais, você tem que, sei lá, jogar o grupo, é uma emergência, né? Você joga o grupo motor gerador para você conseguir colocar mais cargas, porque se você for pôr mais cargas que estão abaixo do seu contrato de demanda, você vai pagar a tarifa de ultrapassagem. Vamos supor que o contrato de demanda da indústria ele esteja em torno de, sei lá, 60% da demanda total que você tem instalada. Mas aí, quando você foi fazer a ligação dessa indústria, né, todo ano você renova esse contrato, né? Você falou, não, ó, eu não vou produzir muito, eu estou começando, então só vou utilizar 60% dessa demanda aí. Aí você faz literalmente um contrato mesmo, né, um compromisso com a concessionária local, e durante aquele um ano você não pode ultrapassar a carga de 60%. Então, esses 5 motores, vamos dizer assim, eles vão estar dentro dos 60%. Aí você coloca eles para trabalhar na parte da manhã, mais outros 5 ou relacionado dentro dessa demanda para trabalhar na parte da tarde, né? Nunca ultrapassando isso. Se por um acaso você precisar ultrapassar, daí você joga o GMG, né? O grupo motor gerador, que aí você usa lá o QTA, né? A chave de transferência, que aí ele vai te dar 100% da carga pelo grupo motor gerador, e aí você vai poder fazer a atividade lá que, né, a produção que você precisa em emergência, né, e que vai ser necessário 100% da planta, né. Só que aí a concessionária de energia local, né, no caso de vocês, a Neo Energia, né, ela vai estar fora da jogada, e aí você não vai pagar a tarifa de ultrapassagem, e consequentemente, né, se você utilizar com a concessionária local acima do contrato de demanda, com certeza você vai pagar tarifa por não correção do fator de potência, porque provavelmente o seu banco de correção ele vai estar em cima, né, ele vai estar travado em cima da correção do fator de potência para esse 60% que está no seu contrato de demanda. E daí, geralmente, as curvas, né, tanto a C e a curva, que eu não me lembro de cabeça agora, para o elo fusível, né, na parte do sistema, elas são de atuação lenta, justamente para não atuar no transitório aqui, mesmo você utilizando, né, uma partida adequada aí, uma chave compensadora, ou uma soft starter, ou então um inversor de frequência. Agora, pessoal, vamos lá para a atividade aqui, ó.
Aí tem que pelo menos fazer umas 2 tarefas da atividade 1. Deixa eu compartilhar agora aqui. Eu preparei ela aqui. Vou até trocar o desenho, porque esse desenho aqui não ficou. Professor, boa noite. Sim, boa noite. Só trocando o Meu nome desenho é aqui já que eu abro. Sim, pode falar. Certo, é só uma coisa que eu tenho que falar com o senhor, porque eu estou sendo prejudicado pelo Senai. Não estou tendo acesso direito às aulas. Vim conseguir acessar a aula de hoje através de um link que um dos alunos publicou. Entrei Sim. agora de 9h28. Fui no Senai sábado, na sala da diretora, conversei lá com ela, pedi o acesso, porque estava sendo bloqueado de novo meu acesso. Liberou por 2 dias. Hoje já encontrava de novo bloqueado. Botei a senha e sem É acesso de novo. estranho. Você é de qual turma? Porque dependendo da turma, o monitor é o Eduardo, aí tem outra turma, porque eu estou dando aula para 5 turmas, aí tem a Tá ficando Letícia sem futuro. Rios, a Letícia Rios, mas aí você perdeu o acesso da plataforma completamente? Do outro monitor, não foi nem para Letícia, foi um outro monitor que eu mandei agora há pouco. Acho que então deve ser o Eduardo. Ou é Eduardo ou então é o Gabriel. Eu acho que é Gabriel, pela foto que eu tava vendo aqui dele. Deixa eu ver, você Eu é o falei com ele, Epitácio, né? Deixa eu ver. Deixa eu Epitácio, do Senai Areias. E tem outros anotar alunos aqui. também no meu grupo que também tá com a mesma dificuldade. E desse jeito, nós vamos levar bomba nas matérias. Porque o Pois Senai é. não está colaborando. Não, por isso mesmo. Tem alguns alunos, né? Eu não sei se foi o seu caso, que não tiveram acesso, só acho que 2 semanas depois é que tiveram acesso, né? Aí por isso Positivo. mesmo que eu pedi para deixar aberto o envio das atividades. Justamente o Positivo, envio professor. lá está aberto, mas a questão é o seu acesso, né? Que você perdeu, né? Exatamente. Assim, Tanto é que eu consegui responder na sala de aula através do meu colega Edivaldo, que também está online aí, Sim, e outros alunos na sala, eu respondi lá na sala e pedi para eles enviarem para o senhor, que eu também, como eu estou sem computador no momento, que uhum, deu um defeito no meu, e sim. também o Senai está me Não, então, assim, você na faz o hora das seguinte, metas. acontecer esse problema de você não ter acesso, você já fala direto com o monitor, que aí ele é capaz de gerar a sua senha, né? E ele verifica lá no sistema se você está como atualmente, como não atualmente, e daí para fazer essa correção, para você acessar a plataforma, né? E aí você não está nem conseguindo acessar a plataforma, né? Não tô. Eu só estou assistindo a aula através do link que foi liberado. E sem falar que começou desde as 9h07, rodando para mim o link, e eu só vim visualizar agora 9h28 a aula do senhor. Eu perdi, bem dizer, a aula toda. Eu Entendi. estou sendo prejudicado pelo Senai. Não, assim, não, mas vamos fazer de tudo aí para já, né, como medida já tratativa que eu já tinha feito aqui, os envios eles vão ficar abertos, viu? Inclusive teve, se eu não me engano, 2 alunos que eu enviei mensagem, o monitor enviou mensagem, né, que eles entraram semana passada, né? Ou seja, a gente já está na segunda aula de instalações elétricas industriais e já avisei para eles que vai ficar aberto para eles acessarem a plataforma, acessar o C anterior e entregar todas as tarefas. Vão ficar abertos os envios, tá? Professor, Tá bom, professor. alô, tá me ouvindo? Sim, pois não, tô ouvindo. Boa noite, professor. Não tá aparecendo essa nova UC também para mim aqui, professor. Não tá. Peraí, deixa Não, eu. e só tem na minha, só a outra, que é a pneumática, né? o Birajara, boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Sim, Fala, Carlos. Birajara, o meu também estava nessa situação. Eu falei com o Gabriel, que é o monitor da gente. Tu vai lá em meus pulsos. Aí aparece lá a UC anterior e essa agora. ó, Aí tá você aparecendo aqui na atualiza. tela. Aí, provavelmente deve estar aparecendo, deve aparecer isso aqui para você, ó, que aí aqui, ó, o professor Paulo, né, desde comunicação oral escrita, né,
Aí até agora, que são as 3 UCs que vocês devem estar matriculados, né? Que é acionamento, instalações elétricas industriais e Apareceu projeto. agora, Carlos. Apareceu? Oh, aí sim. Apareceu, Carlos. Obrigado, valeu mesmo. Valeu, meu amigo. Estamos aqui para E se, ajudar. por exemplo, essas imagens não estiver aparecendo aqui, né? Você aperta Ctrl F5, que aí você vai limpar a memória cache e com certeza vai aparecer. Esse problema já está, como se diz, já foi resolvido, mas em alguns navegadores, né? Como não limpou a memória cache, ainda está acontecendo. Então, deixa eu compartilhar aqui a tarefa. Assim, pois não. Sim, pois é o Edivaldo, quem é que é? É Marcelo. Ô, Marcelo, sim, pois não. Deixa eu Para abrir aqui a atividade. ir meu cursos, ele falou aí, meu cursos, atualizar, que o meu também está assim, não estava mostrando essa UC, não. Positivo, Marcelo. Positivo, eu fiz assim no meu. Botei meus cursos, aí apareceu o seu anterior e essa agora. Aí você clica nessa agora e atualiza. Aí toda vez que você entrar, vai entrar na UC que é de referência. Aparecendo aí para vocês a tarefa. Eu vou tentar aqui fazer pelo menos a primeira questão. Tá aparecendo, professor. Ah, beleza. Então, pessoal, relembrando aqui o contexto, né, anterior aqui, aí falando, né, que o Matheus da empresa Pneu Bom, né, foi designado aí para o seu supervisor, né, Roberto, para fazer o serviço nos painéis elétricos lá da indústria lá do Pneu Bom, né. Então, baseado em tudo que ele viu aqui, né, como se diz, não vou ler novamente, né, baseado em tudo que ele viu, tá lá na folha de vocês de situação de aprendizagem, né, aí tem as questões aí. Eu coloquei em 2 folhas aqui, ó. Essa daqui tá melhor para vocês, né? Tá melhor para vocês visualizarem aí. Tá bem melhor, professor. Tá melhor. Show. Tá melhor, professor. Essa aí tá melhor. Porque aí tá mais espaçado aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta aqui, ó? Quantos dispositivos... Opa, voltar. Quantos dispositivos, né, possui o comando elétrico apresentado na imagem, né? Então, vamos lá, a gente tem esse fusível aqui de cima, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, a gente tem aqui, ó, esse fusível aqui de cima, a gente tem o, o relé térmico aqui, ó, os terminais 95 e 96. A gente tem o botão, esse botão aqui, ele vai ser utilizado para você desligar, né, a máquina aí no circuito. Você tem o botão de liga, né? Daí esse botão de liga, ele vai estar integrado com a chave contatora, que é o K1 aí, né? Esse K1 é a parte da bobina do contator, do conjunto do contator em si, né? Então, e ele vai estar ligado no formato de selo. Mas por quê, professor? Esse formato de selo, porque esse tipo de botão aí, eu não sei se você quem já assistiu a aula passada aí, né? Eu dei até a dica para vocês ir lá em biblioteca, né? E lá em biblioteca tem alguns vídeos, se eu não me engano, uns 3 vídeos de um canal aí, que é sugestão, como que vocês constroem circuitos no CAD-CIMO, né, que é um programa bastante utilizado aí, né, principalmente aí pelo Senai, pelo Instituto Federal, né, o pessoal utiliza bastante. Eu, pelo menos na minha época, faz tanto tempo, né, que eu sei que existia, mas a gente nem utilizava lá no laboratório. Foi só depois que eu passei a utilizá-lo. Então, esse botão aqui, pessoal,
ele é... Deixa eu deixar mais aberta aqui a folha. Tá muito pequena aqui para mim. Mas para vocês, vocês estão conseguindo ver na tela inteira aqui, né? Positivo, professor. Dá para Uhum. enxergar tranquilo. Tá. Aí, essa botoeira aqui, esse botão, né? E tem a nomenclatura aqui, né? O 3 e o 4 aqui, né? Quando termina em 3 e 4, geralmente significa que são contatos, né, normalmente abertos aí dentro dos bornes aí dos terminais aí da ou da contatora, né? Então, esse botão aí, ele é no formato pulsador. O que que é isso, professor? É porque ele tem uma mola, né? Igual na matéria anterior, a gente não tinha as válvulas lá com retorno por mola, né? Então você apertava no botão lá da válvula, ela acionava, né, de uma posição para outra, né? E daí, se você tirasse, né, o dedo lá do botão de acionamento, o retorno por mola voltava. Então ele tem uma mola que ela força esse retorno. Aí por isso que eu tenho que fazer esse selo aqui. É porque na contatora, por exemplo, na hora que eu ligar aqui o equipamento, o que tiver normalmente aberto, ele tornar-se-á normalmente fechado. Né? Aqui, tô falando aqui na contatora aqui, né? Então, esse selo é justamente para quando eu tirar o dedo, né, desapertar ali o comando acionamento, ele continuar acionado. Daí, quando eu venho aqui no botão de desliga, para eu tirar a alimentação e aí o selo se desfaz, tá? Então, a primeira pergunta, né, quantos dispositivos de comando tem aí na imagem? Deixa eu ligar aqui a caneta. Então, se a gente for contar aqui, ó, a gente tem o fusível aqui na entrada, a gente tem também esse fusível aqui na saída, a gente tem o relé térmico, o botão de desliga, né? A gente tem também o botão de liga e a gente tem a contatora. A contatora, ela é composta pelo, né, a bobina, né, dentro do invólucro dela, a gente tem a bobina e os contatos de selo, viu? Isso aqui não é um implemento a mais, não, né? Então, se a gente for contar, a gente tem o fusível, a gente tem o relé, a gente tem o botão de desliga, né? Então, 3, a gente tem o botão de liga, o 4, e a gente tem a contatora, o conjunto da contatora, né, que faz parte a bobina e faz parte os contatos normalmente abertos, dependendo do tipo de contatora, a gente tem contatos normalmente abertos e a gente tem contatos normalmente fechados aí, né? Nesse caso, como a gente está conseguindo só enxergar no diagrama de comando, né? Então a gente tem o quinto elemento aqui, né? Que é que é a bobina, né, que é a contatora, vamos dizer assim, ó, o conjunto completo, né? E aí o outro fusível aqui, né, o F2 aí, então a gente tem o quê? 6, né? 6 dispositivos. Deixa eu ver se dá para eu digitar aqui, que aí acho que fica até melhor, né? Isso aqui, ó, a letra A, né? 6 dispositivos. Vamos ver se dá para fazer pelo menos todas as letras aí, né? Ó, o primeiro componente, o que que ele é? O F1 aí. Ele é um fusível, né? Então, o F1. Nossa, mas a ponta dessa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a ponta dela, porque tá ficando inteligível. Não tá ficando inteligível aí na tela para vocês, não, né? Acho que eu vou ter que colocar isso aqui de novo no Word aí para vocês. Vamos ver a letra C aqui, ó. Seguindo a sequência, qual o dispositivo
o segundo dispositivo no comando, né? Então, é o relé térmico, né? Que é o F7. Isso aqui não ficou bom aqui, tá ficando muito grosso aqui o traçado, né? Eu vou corrigir na próxima aula, né? A gente já vai iniciar com essas atividades, com as tarefas aqui, né? Eu vou fazer no Word mesmo, eu vou fazer digitando aqui, que é melhor. Faltou a letra B, professor, não? A letra B, eu falei, deixa eu ver, qual o primeiro componente? É o fusível, F1 aqui, ó. Vamos ver a letra D. Pena que já está acabando aqui agora. O número representado por 95 e 96, o que que é, né? São os números característicos, né, de todo o contato, né, que tem em um relé térmico, né? Então, letra D, né, são os números do contato do relé térmico. Ô, Vamos, professor, sim. como eu não tenho computador, eu posso fazer e mandar em PDF para o senhor? Pode, não, a folha, é porque eu coloquei aqui na apresentação, mas eu tô vendo que a ponta aqui da caneta digital aqui, ela tá muito grossa aqui na apresentação, e daí você tá vendo que até o colega confundiu, a B você não respondeu, professor, eu coloquei aqui, né, e eu acho que vai ser melhor utilizar eu vou abrir o Word aqui na tela, né, com a folha, e aí a gente vai fazer junto ele aqui, né, na próxima aula aqui, que já tá finalizando. Deixa eu ver, o D, né? Os contatos 95, né? E 96 do relé térmico são contatos característicos de um relé térmico, né? Ô, professor, Sim, pois não. esse contato 96, eles são contatos que fechado, aberto, aberto, fechado, do F7, Sim, não, é o seguinte, do o relé. relé térmico, geralmente, ele, né, ele está fechado, Sim, é semelhante ao, por exemplo, o disjuntor termomagnético, ele, né, como se diz, no final das contas, ele é um relé bimetálico, que aí ele, né, na diferença aí de metais, ele aquece e daí ele faz o quê? Um deslocamento, uma torção. Então, normalmente, ele já vai estar fechado, né? Né, embora É porque esse número 95 e 96, você vê esses números, você já pensa, não, é relé térmico. É relé térmico. característico de relé térmico. Não é preciso Então, colocar se é fechado ou aberto, não é isso? não, porque ele já como se diz, naturalmente, ele já está fechado. Ele só abre quando tem temperatura muito alta, que é provinda, né, de sobrecorrente, né? Aí ele desarma. Desarma. Ok, entendi. Aí ele Professor, protege o motor, né? Que é os enrolamentos do motor, porque senão ele, como se diz, ele derrete toda a resina e daí ele entra em curto com a carcaça. professor, boa noite. Ô, boa noite. Esse relé ele só tem esses dois números mesmo? Sim, Como tem um relé que tem 95, 96, qual é o número é que tá esse aí mesmo? mesmo. 95, 96. Tá muito pequeno Pronto, aí na tela? tá um pouco pequeno. Não, eu vou ter que voltar a folha mesmo do. Tem outros relés que tem reações, 95, 96, outro 97, 98, não é isso? Não, aí tem vários tipos de relé, né? Tem um relé de tempo, né? Tem um relé térmico, né? Que geralmente ele é de sobrecarga aí, né? Mas é isso. Então tem as nomenclaturas características deles. Deixa Entendi, eu professor. ver, letra E, né? Qual o terceiro dispositivo identificado no comando elétrico, né? Então, o terceiro é o botão, né? Ou o pessoal tem um local que o pessoal chama de botoeira, né? A botoeira de é, essa daqui, deixa eu ver, o terceiro é a de desliga, né? Que ela vai estar normalmente fechada, né? E aí você vai acionar ela para fazer o desligamento aqui do acionamento. Pessoal, espera só um pouquinho aqui.
Só um minutinho aqui antes que eu esqueça, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no arquivo Word, porque eu tô vendo eu colocar ele aqui na apresentação, né, a caneta, o traçado dela, ele tá muito grande aí. Eu acho melhor a gente fazer no Word mesmo. Porque aí eu fazendo no Word, eu vou poder digitar. Que aí, ó, tá um garrancho aqui, né? A próxima aula, professor, o senhor pode fazer novamente com a gente. Sim, eu Fica acho até melhor. Que aí, que aí a gente já começa já pequena. desde o início, né? Como eu já fiz a introdução, né? Já desde o início a gente... E aí eu vou fazer no arquivo mesmo, no PDF, tá? Vai ficar Eu melhor. tentei inovar aqui, mas esse software aqui, junto com o do Teams, o traçado aqui da caneta, ó, tá muito grosso aqui, ó, ele tá tampando literalmente aqui a letra aqui, né? Não ficou bom, não. Então tá, pessoal. A gente continua aqui na próxima aula, né? Positivo. E aí, sobre essas questões aí, quem não tiver conseguindo acessar, pode falar com os três, e dependendo aí da localidade aí, né? Ou é o Gabriel, ou é o Eduardo, ou é a Letícia Rios, tá? E aí, professor, boa noite. Tá certo, professor. Boa Obrigado noite, pelas pessoal. Ok, explicações aí. boa noite. Fiquem com Ok, Deus professor, e boa até a noite. nossa próxima web aula. Até mais, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite para todos. Bom descanso, pessoal. Bom descanso, pessoal.